Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, aqui do canal Liana Ribeiro Modelagem, e o vídeo de hoje é mais uma aula da série do meu curso de modelagem usando o kit molde social 16 peças, também conhecido como gabaritos tipo Vogue. Então, na última aula a gente fez a modelagem só usando o gabarito mesmo, e nessa aula a gente vai fazer a modelagem sob medida, tá? Então agora a gente vai explorar um pouquinho mais, né, na modelagem sob medida. Então eu tô com a mesma roupa da outra aula, porque eu tô gravando em sequência, né? Quando eu consigo aqui a mesa liberada para trabalhar, para gravar, então eu tenho que gravar vários vídeos, né? Então não tem como eu ficar mudando de roupa, então é a mesma roupa da aula passada, tá bom? Então, para essa aula, o que você vai precisar de material? Você vai precisar das costas e frente da blusa. E aí, como a gente vai fazer sob medida, nessa hora a gente já vai precisar da nossa régua de 1/4, tá bom? E agora eu vou falar as medidas necessárias, já que a gente vai fazer sob medida, a gente vai precisar de várias medidas. Vamos lá? Então, a medida fundamental para você escolher o manequim é a medida do busto. Então, você vai tirar a medida do seu busto. Eu recomendo que você use o sutiã que você normalmente usa. Por exemplo, eu uso sutiã com bojo. Então, eu vou fazer a minha medida com sutiã com bojo, é claro, né? Porque senão depois a roupa pode ficar apertada dependendo do sutiã. Outra dica que às vezes eu dou aqui no meu canal também, vou dar agora, é você inflar o seu pulmão. Com o pulmão inflado, você vê qual é a sua medida. Então a minha medida passa para 92 com o pulmão inflado. Então eu recomendo que você faça isso também, tá? Que já vai dar uma folguinha aí na sua base. E aí, como eu falei, o meu deu 92, não é? Então eu tenho que olhar aqui no ombro, ver aqui 92, qual é o meu manequim? Manequim 40. Então é assim que você encontra o seu manequim sob medida aqui nesse gabarito, tá? Pega a medida do busto que tá aqui marcada nos ombros e vê qual é o seu manequim. Confie, tá? Se tá dizendo que o seu busto 92 é manequim 40, confia, faz tudo no 40 sim. Não fica arrumando outras maneiras de encontrar o seu manequim não, tá? Que eu já vi vários professores ensinando de outros modos, mas não sigam, tá? Sigam a tabela mesmo que o gabarito te dá. Então, no meu caso, busto 92, manequim 40. É o que eu vou fazer tudo no 40. Então, vamos continuar com as nossas medidas, né? Vamos botar a nossa altura de cintura pessoal. Então você vai amarrar uma fita na sua cintura, tá? Bem aonde você dobra o corpo, você amarra a cintura. Depois que amarrou, não se move mais. Aí, seguindo a fitinha que você colocar na cintura, você vai marcar aqui do topo do ombro a sua frente, tá? No caso, a minha é 43, é a minha medida frente, tá bem? Então, com essa medida, você já não precisa tirar outras, com essa medida já dá. Agora, caso você queira fazer a sua pence de busto lateral bem personalizada, tira também a medida das costas até a fita que você marcar na cintura. Que aí você tira, faz a frente menos as costas, que aí você vai ter a medida certa para colocar aqui na pence de busto. Eu, para mim, vou colocar mesmo o padrão, tá bom? Eu, para mim, vou colocar o padrão. E na aula vocês vão ver, tá bom? Então, já fiz a altura de cintura. Eu vou colocar pences, e eu quero que as pences também sejam sob medida para mim. Então, eu também tenho que tirar a altura do seio, tá? Então, eu tenho que ver onde é o meu mamilo e do topo do ombro marcar
aqui o topo do meu seio, tá? O meu é 27 centímetros. Aí você anota, né? E eu preciso também dessa medida aqui de um seio ao outro. Então eu venho aqui de um seio ao outro e marco a minha medida. A minha é 16. Essa é a única medida que você precisa fazer uma continha com ela, tá? Então você vai pegar essa aqui e vai dividir por 2. É só dobrar a fita que você tem a medida dividido por 2. Nem precisa fazer conta, tá? No meu caso, eu tenho um ombro mais largo que o padrão. Então, por via das dúvidas, eu vou medir também o meu ombro até aqui onde o ombro movimenta e vou tirar minha medida de ombro, que é 13 centímetros, tá? Porque como o meu ombro é muito largo, ele é fora do padrão, então provavelmente lá na modelagem eu vou ter que mexer nisso também. Então, mas isso aí é meu caso, né? Mas assim, quanto mais medidas a gente tiver, mais sob medida mesmo vai ficar o nosso molde, né? Então tá aí as medidas, se eu lembrar de mais alguma eu vou falando durante a aula, mas a princípio são essas medidas aí que você vai precisar. Bom, então eu vou começar a nossa modelagem sob medida agora, como usar esses gabaritos sob medida. Para ser bem sincera, esse é um dos gabaritos assim, que eu acho mais fácil para fazer o sob medida, viu? Então vou pegar aqui a frente primeiro, e aí, como eu falei, né, na hora das medidas, o meu busto é 92, né? Então eu vou fazer para mim o manequim 40, do mesmo jeito que eu fiz na aula do manequim, né? Então eu vou fazer aqui o gabarito até o 40. Vou fazer tudo igualzinho à aula do gabarito, né? Marcar aqui tudo que é 40. E agora eu vou fazer, não vou marcar a base do manequim, do gabarito, não preciso. Quando eu tô fazendo sob medida, eu não preciso dessa informação aqui. Então eu vou fazer o desenho aqui do meu decote, que na verdade é o degolo, né? Decote é quando a gente interpreta da base assim, se chama degolo, é o nome certo. Vou botar aqui 40. Se você acha que eu tô fazendo muito rápido, você tem que voltar na aula anterior, tá bom? Porque na aula anterior é que eu dei todas as explicaçõezinhas aqui sobre o gabarito. Então, tá aqui, vamos lá. Vamos botar a altura de cintura. A minha altura de cintura é diferente da tabela. Então, eu vou botar a minha altura de cintura, que é 43. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho 1 centímetro já de margem de costura no ombro. Então, não posso botar 43. Eu tenho que botar 43 mais 1 centímetro de margem. Então, eu vou botar 44. Vou acrescentar aquela pence francesa também aqui. Então, vou botar, no meu caso, 3 centímetros. O meu tá dentro do padrão mesmo. Mas, se você quiser saber sob medida mesmo, a medida da sua pence de busto, é só você medir o seu centro frente, mede o seu centro costas e a diferença é a pence de busto. A minha tá dentro do padrão, eu vou botar 3 centímetros mesmo. Aí aqui eu vou botar a minha cintura. A minha cintura para corpinho é 68 centímetros. Então eu venho aqui na minha régua de 1/4, procuro o 68 e aí eu ponho 68 aqui, tá? Agora é algo que vocês precisam prestar atenção, tá? Essa régua tem aqui espaço para costura, só que aqui tem 2 centímetros de espaço para costura e eu não quero botar 2 centímetros, tá? Então eu prefiro botar até o 0 e depois acrescentar a margem de costura, tá bem? Então aqui tá a minha cintura sem a margem de costura do gabarito. E aí eu vou colocar mais 2 centímetros de pence, que eu quero para a cintura, e mais 1 centímetro da margem.
Então aqui que vai acabar a minha cintura e aí eu fecho a minha lateral. Tá? Então eu não usei a margem de costura da régua. Eu botei a medida sem a margem de costura, aí eu acrescentei 2 centímetros para pence e botei mais 1 centímetro de margem aqui, tá bom? Então agora para as pences a gente precisa da medida de altura de seio. A minha é 27, só que eu tenho que lembrar que aqui já tem 1 centímetro, então eu tenho que botar 28. Eu tenho que contar que tem margem de costura no meu ombro. 28. A minha separação de seio é 8. Então é aqui. Aqui que é o ápice do meu busto. Então eu já vou botar essa mesma medida aqui na cintura, 8 centímetros, e vou fazer já a minha pence de cintura, indo até o ápice mesmo, tá? Porque botar aqui 1 centímetro para cada lado. Eu vou até o ápice mesmo porque isso aqui é uma base, tá? Na interpretação de modelo, a gente faz uma pence menor, tá bom? Agora, como que eu vou definir aqui onde que eu vou fazer a minha pence de busto francesa? Em esquadro, com o ápice do busto, eu marco aqui na lateral. É aqui que eu quero, então vou traçar minha linha até o ápice. Eu botei 3 centímetros aqui a mais, né? Então eu vou colocar esses 3 centímetros. Nesse caso eu ponho para baixo, porque senão vai ficar muito pro alto. E aí eu traço a minha pence de busto. Indo até o ápice também, mas é óbvio que na interpretação de modelo a gente reduz o tamanho dessa pence. Então a gente está aí com a frente sob medida, tá? No meu caso, eu ainda preciso fazer uma alteração a mais. É o meu caso, porque o meu ombro é largo. Meu ombro é 13 centímetros. Então vamos ver quanto que tem aqui nesse ombro. Então aqui tá marcando 14 e eu tenho margem de costura de 1 centímetro aqui, margem aqui. Então na verdade o ombro real aqui é 12 centímetros, mas o meu é 13. Então eu tenho que aumentar 1 centímetro aí no meu ombro. Só 1 centímetro que eu vou aumentar. Ah, Liana, e a margem de costura? Já tem. Mesmo que eu faça essa alteração, eu não estou mudando a minha margem de costura. E aí eu venho aqui no meio da casa e só faço isso aqui, ó. Amplio aqui o meu ombro, tá? Isso é algo que você pode fazer. Ah, Liana, o meu ombro é menor do que 12 centímetros aí do tamanho, mesmo sendo manequim 40. Eu também posso reduzir? Pode, você pode reduzir também, tá? Mas se a redução for muito grande, aí o ideal é você fazer o básico mesmo e na interpretação de modelo você diminuir esse ombro, tá bom? Se você vai fazer uma regata, por exemplo, aí já vai diminuir mesmo o ombro. Para a base, assim, só se for essa coisa de 1,5 no máximo, você muda a sua base aí no ombro, tá? Mais do que 1,5, deixa a base do jeito que tá e na interpretação de modelo você varia aí o ombro, tá bem? Então tá aí, gente, essa é a minha frente sob medida, é a frente da Liana Ribeiro. E aí você tem agora como fazer a sua. Então agora eu vou fazer a minha base de corpinho costas sob medida. Então, tô fazendo o manequim 40, vou subir aqui até o 40 e vou fazer aqui os ombros e a cava. Não vou usar a informação aqui da base do gabarito não. Então já tirei, vou fazer aqui o desenho do decote. A reta do ombro
cava eu vou botar o 40 aqui no ombro e encontrar o pontinho da cava. E agora vamos botar a altura de cintura. Agora, gente, é algo que vocês precisam prestar muita atenção, porque eu não estou seguindo a tabela. Eu botei a medida de altura de cintura, eu botei a minha. Então lá na frente eu botei 44 centímetros, já contando com a margem de costura, tá? A minha altura de cintura é 43, aí lá por conta da margem de costura eu botei 44. Se lá eu botei 44, aqui eu tenho que botar 1 centímetro a mais, então eu vou botar 45. Ah, Liana, como é que você sabe disso? Que você tem que botar 1 centímetro a mais nas costas. Eu já expliquei isso no canal, tem uma aula muito boa sobre transposição de ombro, mas eu vou dar uma pincelada aqui de novo. Aqui 40 tá 45 centímetros, aqui 40 tá 46. Então, se você analisar todas as medidas da frente com as das costas, você vai ver que a das costas está com 1 centímetro a mais. Aí a explicação do porquê está em outro vídeo, eu vou deixar o link para vocês assistirem, tá? Então, se eu estou colocando a minha medida própria, eu ainda tenho que seguir esse padrão, que das costas é 1 centímetro a mais que a frente. Então, se lá na frente eu botei 44, aqui eu tenho que botar 45, 1 a mais. E aí já está incluída a margem de costura, né? Então eu vou aqui terminar meu centro-costas e fazer a linha da cintura. Vou pegar minha régua de 1/4, a minha cintura é 68. Então vou pegar o 68, colocar no centro-frente e por decisão própria, é como eu gosto de fazer. Eu não ponho a margem de costura agora, porque tem 2 centímetros aqui para a margem de costura. Então, eu vou botar só até o 0. E aí, já que eu tenho que acrescentar o valor da pence, eu aproveito e já ponho a margem de costura. Então, eu botei 2 centímetros para a margem de costura e mais 2 centímetros para pence e mais 1 para a margem de costura. Então, eu tenho 1 aqui e 2 aqui. E aí, eu posso fechar a minha lateral. Pence de cintura, vou achar a metade da cintura sem os acréscimos e vou usar como guia, como eu falei que eu costumo usar na outra aula, eu falei isso. Vou usar a minha linha de cava como guia, como eu costumo fazer, tá? E aí eu subo em esquadro uma linha até a altura da cava e aí eu ponho 1 centímetro para cada lado, um pro lado e um pro outro. Então tá pronta aí a minha base de corpinho sob medida, tá? Vamos fazer as conferências para vocês verem que esse cálculo que eu fiz vai bater certinho na lateral? Uma alteração que eu esqueci de fazer aqui, mas porque eu fiz na frente, que é bem específico para mim, é aumentar o ombro, né? Eu aumentei 1 centímetro no ombro e aí eu pego a cava original, seguro aqui no centro e só movo o gabarito para cima, tá? Então agora eu tenho aqui aquela alteração que eu fiz na frente, porque o meu ombro é maior do que o original. Bom, então vamos fazer aí a conferência da lateral para ver se esse cálculo da altura da cintura deu certo, tá? Então vocês podem reparar aí que o meu molde está um pouquinho modificado, mas é porque eu já gravei outras aulas, então eu vou gravando
várias aulas ao mesmo tempo, tá bom? Mas é aquela mesma base, né, que eu fiz sob medida. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que fechar essa pence, né, porque eu acrescentei medida para ela. Então, eu tenho que fechar a pence. É com a pence fechada que você tem que ver a lateral, se a lateral tá casando. Tá casando perfeitamente. Tá? Aqui, ó, cava e base, cintura, tá vendo? Então, esse cálculo sob medida que eu fiz aqui com vocês, vocês podem confiar que é assim mesmo, deu certinho. Um detalhe que eu ainda não falei é que se você for costurar esse corpinho numa peça, numa saia ou numa calça, tem que acrescentar mais 1 centímetro aqui, tá? Aqui embaixo eu não acrescentei 1 centímetro de costura, não. Então, se você for costurar esse corpinho numa saia, não tem margem de costura aqui. Você tem que botar na base da cintura para costurar na saia ou na calça. Aí na frente teria que ser a mesma coisa, né? Como eu já recortei, então eu vou colocar que aqui tem que ter mais 1 centímetro na hora do tecido, tá bom? Mas tem que lembrar disso, que se você for costurar esse corpinho em outra peça, você tem que acrescentar margem de costura aqui na cintura também. Gostaram da aula sob medida? Muito boa, né? E é uma coisa assim bem certeira. Por muito tempo eu fiquei usando essa modelagem que eu fiz aqui em aula com vocês. É porque agora eu tenho o meu próprio gabarito, né, de blusas. Então agora eu uso o meu próprio gabarito, mas por muitos anos eu usei esse aqui mesmo e gosto muito dele, viu? Ele realmente é muito bom. Então pode seguir tranquila as dicas aí dessa aula que você vai conseguir fazer sob medida aí o seu corpinho, a sua base de corpinho, tá bom? Então muito obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima.